Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Salmos de número 112. Salmos 112. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Fala assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos se deleita em grande maneira. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Para os retos nasce luz no meio das trevas. Ele é piedoso e misericordioso e justo. O homem bom tem misericórdia e empresta, governa a sua casa com juízo. Pelo que não será nunca abalado, o justo estará em memória eterna. Não terá temor de más notícias. O seu coração está disposto, confiando no Senhor. Está bem firmado o seu coração, não temerá, até que veja os seus desejos sobre os seus inimigos. Ele espalha, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio o verá e se zangará, rangerá os dentes e desfalecerá. O desejo dos ímpios perecerá. Amém? Irmãos, o seu coração bem firmado na palavra de Deus, você nunca teme quando se levanta o mau humor, o mal, o problema, a dificuldade. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus vai fazer justiça em teu favor. Porque a Bíblia diz: há um Deus que julga na terra, há um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. O segredo nosso é confiar em Deus. Temer o Senhor é andar na sua palavra, é desviar do mau caminho, do erro, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Isso é temer a Deus, e não temer o mal no dia que chega a má notícia, que vem aquilo que vem contra a minha vida, que se levanta contra mim. Então eu não temo, eu fico confiando em Deus, porque Ele não vai falhar comigo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos, meu Deus, nessa noite, colocar a nossa vida diante da Tua presença e da Tua face. Que o Senhor venha, meu Deus, manifestar o Teu poder e a Tua glória no meio do Teu povo, Senhor. Que o Espírito Santo traga ao coração dos Teus filhos a sabedoria, o conhecimento, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, aquele que nos ajuda, Senhor, a caminhar na terra, aquele que ajuda o nosso coração, colocando fome, sede pela Tua palavra dentro dele. Senhor, o Senhor não precisa de mim, o Senhor não depende de mim para nada, mas eu dependo do Senhor para tudo. Embora o Senhor me ame tanto, de uma forma que deu o seu único filho em meu lugar para morrer numa cruz do Calvário, mas Senhor, se eu não andar na Tua presença, é como disse Pedro: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu, Senhor, tem as palavras da vida eterna? Ninguém, Senhor, oferece vida eterna além do Evangelho, além daquilo que Jesus fez numa cruz por nós um dia, nos comprando com o Teu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, Senhor, o maior de todos os bens da nossa vida é a nossa alma, a nossa salvação. E como diz o salmista: Senhor, que a minha alma possa Te seguir de perto, que o meu coração tenha sede e fome da Tua palavra. Desperta, Espírito de Deus, desperta Teu povo, Senhor, desperta Teu povo para um novo tempo, o tempo de um avivamento, um tempo do manifestar da Tua presença, da Tua glória, um tempo em que, meu Deus, o Senhor levantará um grande povo neste lugar, para adorar e louvar e exaltar o Teu nome, para que o Teu nome seja
glorificado, exaltado, engrandecido nessa casa e na vida de cada um dos teus filhos, meu Pai, que aqui estão essa noite, os que vão chegar. Toca mesmo, meu Deus, toca na vida desse homem, dessa mulher, toca, Espírito de Deus, vai tocando, Senhor, vai arrancando toda barreira, todo impedimento, tudo aquilo que tem travado a vida espiritual, que tem amarrado a vida espiritual, meu Deus, desse homem, dessa mulher, essa noite caia por terra, e que a tua presença tome conta do coração de cada um dos que estão aqui, meu Deus. A tua presença, o teu Espírito Santo venha se manifestar na vida desse homem, dessa mulher, meu Deus. Venha, meu Deus, curar, libertar, restaurar de tudo aquilo, meu Deus, que é, sabe, que tem paralisado a vida espiritual, a saúde, a vida financeira, o trabalho, a casa, a família, meu Deus. Entra, meu Pai, com providência na casa desse irmão, na casa dessa irmã, na família deles, Pai. Salva a família, salva, meu Deus, de tudo aquilo, meu Pai, sabe, que o mundo tem aberto as portas para que as pessoas entrem por ela, porque a tua palavra diz que a porta do mundo é larga. Então, meu Deus, dá entendimento, sabedoria, para que o teu povo escolha a porta estreita, a porta, meu Deus, da obediência, do amor ao teu nome, à tua palavra. Mas visita a casa desse irmão, a família, salva, liberta, transforma, meu Pai, de todo mal, e nós repreendemos tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus, todo impedimento, toda barreira, como eu já disse, física ou espiritual, seja destravado, caído por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a tua glória tome essa casa, a tua glória tome o coração desses homens e mulheres que estão aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, meu Deus, e colocamos na tua presença, e nós te agradecemos. Obrigado por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, Senhor, pois colocamos tudo que vai ser ministrado e feito na tua presença essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte? Aleluia! Glória a Deus! Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Paz esteja convosco, amém. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. O coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais que mil. Oh, que Ele está com o Senhor nessa noite. Adora Ele aí no seu lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não me ver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Coração queimou até que descobriu meu dia contra a glória vale mais que mil. Essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu.
vale mais que mil. 1000 em outro lugar, Senhor. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me cansarei da tua presença, atraído pela tua presença. Essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Que essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. E essa asa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Sobre o seu coração agora. Diga ao Senhor: Senhor, não deixe essa chama se apagar. Diga para Ele: eu quero sentir a tua presença nessa noite. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama, Senhor, essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama, Senhor, essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apague, não se apagará. Se você tem o Senhor dentro de você vivendo forte aí, aplauda o Senhor. Saia do seu lugar, cumprimente as pessoas que estão aqui hoje. Diga para ele ou para ela que bom que você veio, que a paz esteja contigo.
Que Deus te abençoe. Diga também, você está no melhor lugar que você poderia estar, na presença de Deus. Aleluia. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Vamos dizer. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Será que você pode dizer? Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Glória a Deus. Uma tentar me encobrir, parecer que eu vou afundar. Lembrar sua escuridão quiser me abraçar, a esperança parecer perder. Lembrar vamos lembrar, vamos dizer que a paz é uma promessa. Você não vai mentir. Seguro
Você tem um nome que acalma. Ele acalma a tempestade hoje. Tem um nome que ilumina a escuridão, qualquer escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Deixa Ele trabalhar você, deixa Ele limpar você, deixa Ele sarar você. Ele sara as tuas feridas, Ele cura o teu coração nessa noite. Deixa Ele tocar você, deixa Ele encher você. Seja cheio dEle. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. O nome é Jesus. Só vocês. Você tem que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. Será que você pode aplaudir a Jesus? A humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra, o amor se ganha, de graça o recebe.
Adore, adore ao Senhor. Adore, adore aquele que vive. Mais alto, igreja. Jesus, aplauda Ele, glória a Deus, recebe o nosso louvor, aleluia. Senhor. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Vamos fazer levantamento de dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura em tuas mãos e nós vamos apresentar a Deus. Pai, no nome de Jesus, queremos colocar diante da tua presença dizimistas e ofertantes da tua casa. Pois o Senhor disse, meu Pai, que abrirá a janela dos céus, repreenderá o devorador. A bênção do Senhor estará sobre a vida dessa pessoa, a ponto que ela vai emprestar e não vai tomar emprestado. Então abençoa esse homem, essa mulher, meu Deus, que tem trazido o seu dízimo, a sua oferta. Abençoa eles com boa medida, recalcada, transbordante, Senhor, para que sejam abençoados e prósperos em tudo aquilo, meu Deus, que colocarem as suas mãos. Eu oro e consagro a Ti, meu Deus, dízimos e oferta dessa noite, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém? Irmão, se você for dizimar ou ofertar, pode fazer em nome de Jesus, glória a Deus. E eu quero chamar a irmã Fátima aqui na frente, né? Ela é a pregadora dessa noite, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Vamos estar abrindo a nossa Bíblia nessa noite em Mateus 15, a partir do versículo 21. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Como Tarsis louvou, né? Vale mais um dia na casa do Senhor do que mil anos, né? Que a gente não esteja aqui. Glória a Deus, porque nós estamos aqui nessa noite, amém? Mateus 15, 21, que fala sobre a mulher cananeia. Irmãos, na Bíblia tem várias passagens, e em cada uma delas Deus nos dá um ensinamento, e com essa passagem não vai ser diferente. Vamos estar abrindo nossas Bíblias. Quem não tiver a Bíblia, irmãos, acompanha aqui da TV. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra.
e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o do pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos estar fazendo uma oração para dar início à palavra e vamos pedir ao Senhor que venha falar conosco nessa noite, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos ao Senhor, Pai, tudo que será feito aqui, Pai, nessa noite. Que o Senhor receba, meu Deus, essa palavra, Pai, que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu, Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, falando através da minha boca, Pai, para todos nós, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas, irmãos, ao Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor diz lá em João 6,37, que todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então, todos aqueles que se achegam a Jesus, de maneira nenhuma ele o lançará fora. Basta que nós nos acheguemos a ele, é isso que ele está esperando, que nós nos acheguemos a ele. E com essa mulher não foi diferente. A Bíblia diz que ela era uma mulher cananeia. O que significa uma mulher cananeia? Que ela pertencia aos cananeus. E quem eram os cananeus? Eram os descendentes de Cã, filho de Noé. Né? Para os irmãos que não conhecem a história, Cã era filho de Noé, né? Que quando Noé saiu da arca, ele fez uma plantação de uvas, ali ele colheu, ele fez o vinho, e um certo dia ele se embriagou. E nele se embriagando, irmãos, ele ficou nu. E Cã, que era seu filho, entrou e viu a nudez de seu pai. Então, ao invés dele cobri-lo ou ficar quieto, não, ele saiu falando para os irmãos que tinha visto o seu pai nu. E com aquilo, Noé o amaldiçoou, jogou uma maldição sobre Cã e sobre toda a sua descendência. Então, dali de Cã saiu os cananeus, e essa mulher era cananeia. Então, era um povo que não era do povo de Deus, né? Era um povo que era separado. Eles serviam outros deuses, eles tinham outros costumes, né? Eles não eram o dos judeus, do povo de Deus, eles eram totalmente separados. Mas aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses, né? Quando eu estava lendo essa palavra, eu ainda refleti sobre isso. Nós que somos mães e pais, nós temos que pensar bem na palavra que sai da nossa boca para os nossos filhos. Porque a palavra lançada, irmão, é como uma flecha, ela não tem volta. Depois que você falou, está falado, não tem como voltar atrás. Né? E Noé lançou essa maldição sobre o filho dele. Né? Tudo bem que ele errou, que ele viu a nudez de seu pai, né? Que ele não deveria ter feito aquilo. Mas muitas das vezes nós, assim como pais, nós iramos com os nossos filhos, né, com o que eles fazem, e em vez de agir com sabedoria, repreender sim, porque até a Bíblia diz que nós devemos repreender eles com vara, mas repreender com sabedoria, porque depois que você lança uma maldição sobre a vida do teu filho, aquilo ele vai pagar um alto preço, né? E assim eram os cananeus, né? Era um povo amaldiçoado, era um povo sofrido. E Jesus, passando ali por aquela redondeza, né, de Tiro e de Sidom, ele encontra com essa mulher. Essa mulher vem atrás dele gritando, né? Era uma mulher cananeia que servia a outros deuses, mas como eu disse, ninguém que vai a Jesus, ele vai lançar fora. Né? Ele tem amor, ele tem misericórdia de todos. Então, quando aquela mulher, ela vem gritando atrás de Jesus, os discípulos dizem, né, para que ele despede ela. Mas Jesus não, Jesus ele tem sempre misericórdia. Todo aquele que clama a ele está sempre pronto para ouvir.
E com ela não foi diferente, né? E o que me chamou a atenção? Apesar dela não ser povo de Deus, não servir a Deus, não crer em Deus, ela vem gritando, Senhor. Qual é a primeira palavra que ela fala? Senhor. E qual o significado de Senhor? Quando você chama alguém de Senhor, você quer dizer que você respeita aquela pessoa. Você está colocando aquela pessoa acima de você. Você está se inferiorizando e colocando ela. E aqui, Senhor, vocês podem prestar atenção que está em letra maiúscula. Isso quer dizer Senhor, que tem toda a autoridade. Então, aquela mulher chama Jesus como Senhor. Ela já o reconhece como uma autoridade, né? Ela já dá um reconhecimento que Jesus merece. E ela vai atrás de Jesus e gritando, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Eu coloquei um título, irmãos, nessa minha pregação como submissão. A gente vai aprender com ela a ser submisso, que é uma qualidade que principalmente nós, cristãos, temos que ter, que é submissão. E muitas das vezes a gente não vê isso. Então, aquela mulher, irmãos, ela não sendo do povo de Deus, ela já reconhece, ela já começa reconhecendo a autoridade de Jesus. Porque como ela servia aos outros deuses, ela não tinha que reconhecer ele como Senhor. Mas sim, ela reconhece e ela diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem que estava endemoniada? Quem estava endemoniada era a filha dela. Mas ela pediu para ter misericórdia de quem? Dela. Porque a partir do momento que ela reconhece, irmãos, toda vez que um ser humano, ele reconhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, toda a legalidade do inimigo, toda a legalidade do mal que tinha sobre a vida dele já cai por terra. Porque até então, quem reinava na vida dela eram os deuses estranhos. Ela servia a vários deuses, a Baal, a Maloque. A Maloque era um deus que matava as crianças, que fazia sacrifício com crianças. Então, era ali que ela servia. E ela reconheceu, a partir do momento que ela reconheceu que Jesus era o Senhor, todo o poder das trevas já foi caindo por terra. O mesmo aconteceu, irmãos, lá no ladrão da cruz. O ladrão da cruz fica Lucas 23. O ladrão, ele estava lá na cruz, né? Tinha Jesus no meio, de um lado tinha um ladrão, do outro lado tinha o outro. Eles já estavam condenados à morte, eles já estavam pregados na cruz ao lado de Jesus, ou seja, a sentença deles já estava decretada, mas tinham dois, e teve um que na última hora, ele reconheceu que Jesus era o Senhor e Salvador. Vamos estar lendo junto, irmãos? É Lucas 23, 42, 43, eu acho. E disse a Jesus, o ladrão disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo. Então ali, irmãos, a primeira palavra que ele disse para Jesus foi o quê? Senhor. Ele já reconheceu a Jesus como Senhor. Né? Então o ladrão estava ali na cruz, já estava condenado. O que ele era? Ele era um ladrão, ele era um malfeitor, certamente ele só tinha feito coisa errada a vida inteira. Mas ele se achegou a Jesus e Jesus o lançou fora? Não, nem na última hora. Ele está sempre pronto para nos perdoar e para nos salvar. Mas para isso basta que nós demos o primeiro passo em direção a Ele. Então ele disse, Senhor, ele reconheceu a Jesus. E o que ele ganhou? A salvação. Agora eu te pergunto, quantas vezes ele foi no culto, aquele ladrão? Quantas vezes ele tomou a Santa Ceia? Quantas vezes ele fez um jejum? Quantas vezes ele foi no monte orar? Irmãos, não é necessário um sacrifício. Lá em Romanos 10, 9, diz assim, que se a tua boca confessar ao Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você tem que crer verdadeiramente, não uma crença falsa, mas no teu coração, que Jesus é o Senhor e Salvador. Se você reconhecer isso, daí você fala, então eu vou esperar, na última hora eu vou me arrepender, mas você vai saber dizer quando que é a tua última hora? De repente não dá mais tempo, né? Então, irmãos, voltando aqui para a mulher cananeia, ela, como o ladrão na cruz, ela reconheceu que Jesus é o Senhor e Salvador. E a partir daquele momento, toda a legalidade do mal caiu por terra na vida dela.
Então, irmãos, isso é o que faz quebrar toda ação do mal na nossa vida. É reconhecer o quê? Que Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Ele não divide a sua glória com ninguém. Não adianta você ficar em cima do muro, uma hora você está num lugar, outra hora você está em outro. Você tem que ter firmeza nas tuas atitudes, nas tuas convicções. Né? Então, nós temos que reconhecer isso, que só Ele pode nos salvar. A única porta e a única salvação é somente através de Jesus. E quando aquela mulher diz, irmãos, Senhor, tem misericórdia de mim. Ela podia dizer, fala, se você está com um filho doente, pede para o pastor vir orar, ou você vai orar a Deus, você fala, Senhor, cura o meu filho. Você não vai pedir para que Deus tenha misericórdia de você, mas ela reconheceu. Por quê, irmãos? Porque através daquela maldição que foi lançada sobre a descendência dela, né, aquilo vai passando de geração em geração. Então, por causa de uma maldição, todos sofrem. Foi mesmo na casa de Davi, que Davi, ele pecou com Betseba, e Natã, ele sentenciou a Davi. A sentença dele foi o quê? Que a espada ia passar em toda a sua família. Então, quem sofreu? Davi pecou. Quem sofreu? Seus filhos. Né? Aquela cananeia era do povo de Cã. Quem estava sofrendo? Seus filhos. E os filhos dos filhos iam continuar sofrendo. E é assim, irmãos, nos dias de hoje. Se você vê uma família que não serve a Deus, é uma família que sofre, os filhos sofrem, e os filhos dos filhos vão sofrer. E é assim, até que reconheçam que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. É o único caminho. Então, quando ela pediu para que Jesus tivesse misericórdia dela, né? Aquela hora, Jesus já começou a agir na vida dela. Eu lembro, irmãos, uma vez que eu pedi para o pastor, eu trabalhava comigo uma moça, e ela estava passando uma luta muito grande na casa dela. E ela sempre chegava lá reclamando para mim que ela não conseguia dormir à noite, porque a filha dela estava tendo um problema de... Ela tinha uma boneca, e a boneca falava com ela, né? A boneca brincava com ela, a boneca pegava uma corda e vinha para o lado dela querendo enforcar ela. Isso era o que a menina via, né? Ela falou, a Beatriz não consegue dormir porque ela está sempre vendo isso, a boneca faz isso, a boneca faz aquilo. E na hora eu já percebi que era uma ação espiritual. Aí de tanto ela reclamar para mim, eu me toquei, eu falei, Deus está mostrando isso para mim porque Ele quer que eu faça alguma coisa. Aí eu pedi para que o pastor fosse orar. Só, irmãos, que quando o pastor orou para a menina, o demônio se manifestou na mãe. Ou seja, o problema não estava na menina, o problema era na mãe. Então, aí depois que fomos descobrir que ela tinha sido consagrada a demônios, tinha tirado seu sangue, tinha sido consagrada a demônios, e é uma longa história, mas resumindo, irmãos, às vezes você está procurando o problema no filho, às vezes você fala assim, meu filho me dá muito trabalho, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, e está achando que o problema está nele, mas o problema está na gente, porque ele é descendência de quem? De mim. E tem como uma árvore boa dar um fruto ruim? Não tem como uma árvore boa dar um fruto ruim. Né? Um pé de laranja doce não dá um limão amargo, não tem como. Então, às vezes, é fácil a gente só colocar a culpa no outra pessoa e jogando a culpa para outra pessoa. Mas nós temos que descobrir qual é a raiz do problema. Né? Como essa mulher, ela foi sábia, ela pediu a Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque ela vinha de uma descendência amaldiçoada. Então, automaticamente, ela era amaldiçoada e automaticamente a filha dela também era. E já estava sofrendo aquilo desde pequenininha. Irmãos, o diabo ele não tem dó de ninguém. Não pense que é porque é uma criança, ele não vai fazer nada. Né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele tiver que matar uma criança, ele mata. Se ele tiver que matar um adulto, ele mata. Se ele tiver que matar um velho, ele mata. Ele não tem, o que ele quer é resgatar almas para levar para o inferno. É isso que nós temos que ter noção, é do mundo espiritual. Nós temos que ter visão espiritual, né? Então, por isso que nós temos que ter sabedoria na hora de orar pela nossa casa, orar pela nossa família, porque é muito simples, quando uma criança está dando trabalho, você pegar um chinelo e bater, a primeira reação que a gente tem. A primeira reação que a gente tem é pegar um chinelo e bater, é lançar palavras de maldição sobre a vida, né? Mas não, nós temos que ter sabedoria como pai, como mãe, igual essa mulher. Apesar dela não pertencer ao povo de Deus, o que ela fez? Ela foi buscar ajuda em Jesus, porque ela reconheceu que a filha dela precisava do quê?
de libertação. E mesma coisa é na nossa família. Muitas das vezes ficamos brigando com um familiar que dá trabalho, né? Ele dá muito trabalho ali, você fica brigando com ele, fica xingando ele, é o marido que bebe muito, é o filho que dá trabalho, e o problema às vezes não está em você brigar com ele, a solução não está em você brigar com ele, é você ver qual é a fonte do problema. Nós temos sempre que buscar a fonte do problema para poder resolver, porque senão vamos ficar a vida inteira só dando murro em ponta de faca. E Jesus disse para aquela mulher, irmãos, não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E por que Jesus chamou ela de cachorrinho? Porque os descendentes de Cã, eles eram chamados de cão, né? Os judeus chamavam os cananeus de cão. Então ele disse, não é bom. Quando ela disse para Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, não é bom que eu possa, em vez de eu fazer o bem para os judeus, eu venha fazer para um que é cananeu. E olha a resposta, irmãos, que ela deu para ele, né? Um exemplo de submissão. Ela deu uma resposta para ele que ela disse assim, mas Jesus queria testar a fé dela. Vamos estar lendo junto, irmãos? Mateus 15, 26. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ora, irmãos, que exemplo de humildade dessa mulher. Para começar, ela não era uma pessoa de Deus, né? Ela não era uma serva de Deus. Ela foi ali desesperada buscar uma ajuda de Jesus, porque a filha dela estava endemoniada, né? Ela já reconheceu, ela já chegou. Outra coisa que eu gostei muito de ver na posição dessa mulher, ela chegou a Jesus e a Bíblia diz que ela o adorou, ela se prostrou aos pés de Jesus. É uma coisa, irmãos, que nós devemos sempre fazer. Aqui é a casa de Deus, então nós viemos aqui nessa noite para adorar a Deus. Ele é o dono da casa. Quem é o dono da casa? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem como você ir na casa de alguém? Você vai na casa de alguém, por exemplo, vou na casa do Tarsis, aí eu chego na casa do Tarsis, eu entro para dentro da casa do Tarsis, eu não cumprimento ele, eu não falo com ele, eu dou uma volta na casa dele, sento um pouquinho e vou embora e nem falo com ele. Ele é um anfitrião, ele é o dono da casa, eu vou na casa dele e não falo com ele. E com Jesus, às vezes, aqui a casa do Senhor, irmãos, muitas das vezes acontece isso. Nós falhamos nessa parte, porque aqui é a casa de Deus. Ela chegou, ela reconheceu que Ele era o Senhor e ela se prostrou aos pés de Jesus. Quantas das vezes nós chegamos na igreja, ou atrasado, ou porque intertemos a conversar com o irmão e não nos prostramos na casa do Senhor? A primeira coisa que nós devemos ter, irmãos, é reverência, é submissão, em primeiro lugar, a Deus. Nós chegou na casa dele, a primeira atitude é ajoelhar e orar. É ajoelhar e orar e agradecer a Deus em primeiro lugar. Como que você chega na casa de Deus, você não ora, você não fala com Ele, você simplesmente vem dar uma volta e vai embora. Aí por que você fala assim, não está acontecendo, eu vou na igreja, mas não acontece nada na minha vida. Mas é a posição, nós temos que ter posição, nós temos que ter atitude. Em tudo na nossa vida, nós temos que ter atitude. Não é simplesmente vir na igreja, chegar aqui, sentar, ouvir o culto, entrar para um ouvido, sair para o outro e ir embora. O principal, irmãos, é que nós chegamos aqui e nós nos prostramos aos pés do Senhor. E de que maneira? De joelhos. Às vezes você fala assim, mas eu não vou ajoelhar para orar, eu oro em pé, eu oro sentada. Tudo bem, mas você acha que isso está certo? O próprio Jesus, quando ele foi orar no Getsemane, lá diz que Jesus prostrou-se. O próprio Jesus se prostrou para orar a Deus. Agora, quem somos nós para orar a Deus de pé? Quem somos nós para orar a Deus de joelho, de sentada ou deitada? Às vezes nós pensamos assim, irmãos, que eu já sou evangélica há muito tempo, eu já estou na igreja há muito tempo, aí não precisa de você ajoelhar mais? Não precisa mais de submissão? Já está de igual para igual? Nós temos sempre que reconhecer o nosso lugar.
Saber sempre a nossa posição. Você pode estar trabalhando numa empresa há 20 anos, você vai ser sempre o empregado e ele vai ser o patrão. Nós podemos estar na igreja há 30 anos, Jesus vai ser sempre o Senhor e Salvador da nossa vida. Então, temos sempre que chegar e ajoelhar e clamar a Deus. Nós ainda nunca chegaremos na posição de igual para igual com Deus. Então, a submissão, irmãos, dessa mulher nos dá um grande exemplo. Ela não era povo de Deus, mas ela chegou a ele de joelhos, ela já se ajoelhou aos pés dele. Agora nós já, porque estamos na igreja há muito tempo, tomando a Santa Ceia, já somos obreiros, já somos diácono, eu já oro em pé, eu já não preciso mais ajoelhar, né? E como que a gente chega lá da rua, do jeito que eu estou lá na rua, eu venho, eu passo direto, eu subo aqui e vou pregar para os irmãos? Eu estou preparada, né? Tem que ter uma preparação, eu tenho que estar consagrada, eu tenho que estar com a minha vida consagrada. O púlpito, irmãos, é um lugar sagrado. Se você vê que não está bem na sua vida, não deve nem de subir aqui. Essas reverências, essa submissão, sabe, que estão se perdendo. Você acha que é certo, se eu tenho oportunidade de louvar, eu subir aqui sem antes ao menos ajoelhar e fazer uma oração? Eu não consigo fazer isso, irmãos. E eu acho que nós devemos voltar, né, pensar mais um pouco nisso, que muitas das vezes nós não conseguimos a bênção na nossa vida justamente por isso. Porque a palavra do Senhor diz que a soberba provém a queda, entendeu? Então, se você está assim, já se achando, aí que a bênção não vem mesmo. Porque Naamã era o chefe do exército, né? Ele tinha uma posição boa. E quando deu a lepra no corpo dele, que ele foi procurar o profeta, o que o profeta falou para ele? Vá se banhar num rio barrento. Era um rio todo barrento. Você pensa que era num rio lindo, limpo? Não, era num rio barrento. Aquilo era um exemplo para ele de quê? De submissão. Que você pode ter a posição que você tiver aqui na terra, mas você não é nada diante de Deus. Como diz lá em Isaías, nós somos um vermezinho de Jacó. Nós somos um verme diante de Deus. Então, nunca devemos perder a nossa submissão. Não importa onde você está, não importa a posição que você tem aqui na terra. Tudo que você tem, você deve a Deus. Então, ser sempre submisso a Ele. Chegar diante de Deus, irmãos, e orar, pelo menos 5 minutos de joelho. É submissão. Aquela mulher, ela clamou, ela conseguiu a bênção dela, porque ela clamou ao Senhor de joelhos. E ela pediu a Ele. E quando Ele falou para ela, não é bom que eu tire dos meus filhos e dê aos cachorrinhos. Ele chamou ela de cachorrinho. Mas ela se ofendeu com isso? Não, ela não se ofendeu de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Quando ele chamou ela de cachorrinho, aí que ela se humilhou mais ainda. Ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela queria o quê, irmão? Migalhas. Ela queria um pouquinho da bênção de Jesus, porque ela sabia que um pouquinho de Jesus já é muito, já é suficiente para nós. E com aquela humildade dela, com aquela submissão dela, Jesus disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como deseja. E desde aquela mesma hora, sua filha ficou sã. Então, ele concedeu a ela o desejo do coração dela, mas através do quê, irmãos? Da humilhação, da submissão. E é assim que nós conseguimos as coisas com Deus. Não é de nariz em pé. Muitas das vezes, as pessoas têm em sua casa um parente doente, um filho doente, mas ele está confiando no quê? Ele está confiando no plano de saúde, ele está confiando no médico bom. Eu tenho dinheiro para ir no melhor médico, mas não sabe que o melhor de todos os médicos vem a nós e nos cura de graça. Você não precisa de plano de saúde, você não precisa de dinheiro, mas para isso basta você usar a tua fé. E talvez este seja um preço muito caro que as pessoas não querem pagar, porque preferem pagar um plano de saúde caro, um médico caro, do que ser submisso, se humilhar aos pés de Jesus. Né? Aqui essa mulher, irmãos, quando Jesus chegou para ela e chamou ela de cachorrinho, eu fiquei pensando, e se ele fala isso para alguns de nós? Porque tem umas pessoas que é difícil de mexer, né, irmão? Tem umas pessoas que, antes da gente falar com eles assim, a gente tem que orar, tem que pedir para o Espírito Santo ir na frente, a quebrantar o coração, porque é esquentadinho. Dependendo do que você fala, a pessoa já queima na hora. Dependendo do que você fala, a pessoa fala assim, não vou mais para a igreja, porque o irmão me ofendeu.
Não vou mais para a igreja, porque a irmã me ofendeu, a irmã me olhou de cara feia, né? É coisa mínima, assim, que as pessoas já ficam ofendidas. Né? É cheio de... aquele crente assim, casca de ovo. Você tem que saber o que fala, você tem que saber o que faz, porque senão já não volta na igreja mais. Né? E essa mulher, olha o que ela ouviu, ser chamada de cachorrinho. Aí ali que ela ficou firme. Então, irmãos, nós temos que ser uma pessoa de coração aquebrantado. Não ser aquela pessoa assim, sensível, que qualquer coisinha se ofende, que qualquer coisinha se deixa levar. E por mais que nós estejamos aqui, irmãos, na igreja, já faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, saber que nós temos que ser submissos a Deus, sempre submissos. Porque é como num casamento, irmãos, não é porque você está casado já há 10 anos, 15 anos, que você não tem mais que cuidar da sua esposa, que você não tem mais que cuidar do seu esposo, não tem mais que ser carinhoso ou carinhosa. Nós temos que ter sempre aquele cuidado para que tudo vá bem. Né? E não perder sempre esses costumes. Ser submisso na igreja ao pastor. Se o pastor tiver que chegar e puxar a orelha e chamar a atenção, nós temos que ser submisso. Se você não quer ser submisso a ninguém, então você não pode participar de nada. Como que você vai respeitar o teu patrão? Teu patrão no serviço chama a tua atenção, e aí? Tem que ficar quieto. Né? Na igreja, o pastor chama a atenção, tem que ficar quieto, tem que aceitar a repreensão. Aceitar a repreensão é sinal de humildade, é sinal de submissão. E se você não consegue ser submisso ao teu pastor, ao teu patrão, como que você vai ser submisso a Deus? E se você não é submisso a Deus, irmãos, as bênçãos não vêm sobre a nossa vida. Porque onde há soberba, onde há nariz em pé, ali Deus não opera. Não adianta, porque Deus, Ele fala, né, que a gente tem que ser manso e humilde de coração. É assim que nós alcançamos a nossa bênção. Amém, irmãos? Então, que nós possamos, irmãos, com essa passagem da Bíblia, a mulher cananeia, que nós possamos aprender mais de Deus, aprender mais a sermos boas servas de Deus, em primeiro lugar, ter submissão, aprendermos a sermos mais coração aquebrantado, prostrarmos diante do Senhor, buscar Ele de todo o nosso coração, né, e fazer o que for possível ao Senhor, para o Senhor, porque Ele é o único Salvador da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos estar fazendo uma oração. A minha pregação hoje vai ser bem curta, para os irmãos não ficar com sono, cansado, e o resto eu deixo para o pastor Juvenil. É uma mensagem curta, irmão, mas era isso que eu queria que os irmãos aprendessem, a ser submisso, que submissão é uma qualidade de todo cristão. Não tem como você dizer que você é um cristão, que você serve a Deus, mas se você não tem submissão, se você não tem um coração quebrantado, né? E se tem ainda em você alguma raizinha ainda daquela velha criatura, né? Daquela pessoa que é nervosa, que é estourada, que venha pedir ao Senhor, que venha tirar tudo isso de nós. Porque como Jesus nos ensinou, nós temos que ser manso e humilde. Amém? Vamos estar orando, irmãos? Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus.
E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.